Boa noite a todos. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Investigação das principais formas clínicas da esquistossomose maçônica e a distribuição de casos no Nordeste brasileiro, uma revisão de literatura. Os autores responsáveis pelo trabalho são Larissa da Silva, Cícera Alane, José Bruno, Paula Patrícia e Paulo Ricardo. Bom, primeiramente, o que é a esquistossomose, né? A esquistossomose é uma doença infectoparasitária causada por vermes do gênero Schistosoma. E aqui no Brasil, essa doença, a esquistossomose, ela pode ser reconhecida por vários nomes populares, principalmente por xistose e também barriga d'água. A esquistossomose, ela pode ser transmitida, na verdade, ela pode ser causada por várias espécies do gênero Schistosoma, mas as principais espécies são Schistosoma hematóbio, Schistosoma japônico e Schistosoma mansoni. E essa última, Schistosoma mansoni, ela é a espécie mais conhecida aqui no Brasil e ela também vai ser o principal agente etiológico da doença esquistossomose aqui no nosso país. E também ela vai ser responsável pelas formas mais graves da doença. A esquistossomose ela vai estar bastante relacionada à pobreza e à miséria, por se tratar de uma doença de veiculação hídrica. Muitas pessoas que não têm acesso a saneamento básico, elas ficam mais suscetíveis a adquirir essa infecção, né, a adquirir esse verme. Então, aqui eu trouxe algumas imagens representativas do que é a barriga d'água ou esquistossomose aqui no Brasil. Em relação à metodologia, esse trabalho se trata de uma revisão de literatura, onde houve a elaboração de uma questão norteadora, que era exatamente se saber qual é o cenário das pesquisas científicas envolvendo a esquistossomose aqui no Brasil, principalmente sobre a investigação de casos que ocorrem principalmente no Nordeste e como foi feito esse levantamento. Essa questão norteadora ela foi respondida através de um levantamento de artigos científicos nessas três bases de dados, o ScienceDirect, o Cielo e o Lilacs. Então, fizemos uma pesquisa nessas três plataformas, utilizando descritores específicos, como vocês podem observar aqui embaixo, e também alguns filtros, como, por exemplo, a data que a gente estipulou para fazer a pesquisa foi de 2010 a 2020. Então, foram considerados artigos dos últimos 10 anos, na língua inglesa e na língua portuguesa. Por isso que os descritores foram utilizados nas duas línguas para se obter o maior número de estudos possíveis. Então, os resultados e discussões. A amostra inicial se deu de 104 artigos nas três plataformas, sendo 22 artigos no ScienceDirect, 21 artigos no Cielo e 61 artigos no Lilacs, onde foram escolhidos 15 para compor a amostra dessa revisão, 4 do Cielo e 11 do Lilacs. Não foram encontrados artigos que se encaixassem na temática proposta, nem nos nossos descritores, na plataforma ScienceDirect, após a metabolização, né, dos critérios de elegibilidade e de toda a nossa triagem. Em relação aos critérios de elegibilidade, por exemplo, não foram considerados teses, dissertações, monografias, artigos diagnósticos ou malacológicos, nem de tratamentos, apenas artigos que focassem na investigação de casos de esquistossomose em comunidades ou em estados ou cidades. Então, esses artigos, os 15 artigos que foram coletados, eles foram organizados em um quadro síntese, e nesse quadro havia o título dos artigos, o autor e data, que é a citação, a forma clínica que foi encontrada e o estado brasileiro em que foi encontrado, em que foi investigado, na verdade. E a forma clínica, a partir da análise dos resultados, a forma clínica mais relatada na literatura é a forma aguda da doença. Então, dos 15 artigos que a gente conseguiu reunir em literatura, 6 relatavam a forma aguda da doença. E outros relatavam a forma aguda e crônica, e outros relatavam a forma indefinida. A gente tratou como indefinido quando não foi especificado no artigo qual a forma clínica foi detectada naquela população. Então, ela ficou como indefinido. Então, pode-se concluir que o presente estudo ele vai demonstrar uma certa escassez de pesquisa com ênfase nos padrões clínicos agudo e crônico da esquistossomose nos últimos 10 anos, o que pode evidenciar a falta de interesse ou até mesmo a falta de incentivo à investigação da doença por parte da comunidade científica. Porém, estamos cientes que seria necessário estender o tema dessa revisão para outras bases de dados, com outros critérios de elegibilidade mais flexíveis, para afirmarmos esse padrão. E essa conjuntura é o que permeia nossas perspectivas futuras.
Essa foi algumas das referências que eu utilizei na construção do trabalho, e muito obrigada.